Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Antes de nós começarmos, vocês conhecem o irmão Marco Aurélio Gomes Gouveia? Levanta a mão aí, Marcão. Marcão vai fazer uma cirurgia na quinta-feira, certo? Dia 3 de julho. Uma reconstrução do trânsito intestinal. E o Marcão precisa de sangue, doadores de sangue. Então, você é convocado a estar indo até o banco de sangue ali do Guilherme Álvaro e poder doar uma bolsa de sangue para o Marco Aurélio Gomes Gouveia, tá certo? É isso aí, Marcão? Precisa de bastante, né? Precisa de bastante. Então, nós temos a oportunidade de alguma maneira, atuar como igreja, como família, de alguma maneira materializar a fé que nós cremos, abençoando a vida do Marcão. Então você pode ir até ali o banco de sangue do Guilherme Álvaro, hospital no canal 4, com a Pedro Lessa, e fazer uma doação em nome de Marco Aurélio Gomes Gouveia. Amém, irmãos? Além disso, vamos orar pelo Marco, para que ore você também, sua casa, interceda para que a cirurgia seja bem sucedida. Ele interna já na terça-feira para o pré-operatório e na quinta-feira vai fazer esse processo e já está correndo com a gente aqui de novo, né, Marcão? Amém. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel, Samuel 4, versículo 4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Vamos orar? Pai, nós pedimos que a tua palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas, Pai, que haja transformação, que haja reconhecimento do teu amor, da tua graça sobre nós, Pai. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós falarmos sobre esse cara que o versículo 4 termina chamando de Mefibosete, é importante que nós contemos rapidamente sobre a história de Davi, uma história talvez mais conhecida do que a do próprio Mefibosete. Davi é um pastor de ovelhas, e seus irmãos, pessoas muito mais queridas e benquistas pelo seu pai, estão numa luta contra os filisteus. E o pai fala para Davi: vai lá ver como é que teus irmãos estão se saindo lá na guerra e traz as notícias para nós. E Davi vai então até onde a guerra estava acontecendo, e naquele momento o seu povo, o povo de Davi, o povo dos seus irmãos, do seu pai e de um rei chamado Saul estava perdendo a guerra, porque existia um gigante de quase 3 metros e pouco de altura, chamado Golias, que estava afrontando o povo e não encontrava alguém que pudesse deter esse gigante. Davi então, um pastor franzino, alguém que não tinha nenhum preparo sobre guerra, alguém que não tinha nenhum treinamento, fala: eu não aceito que esse gigante fique falando do meu povo, fique afrontando o meu Deus. E Davi então pega uma arma que ele usava, com 3 pedrinhas, amarra ali, como se fosse um estilingue, e ele olha Golias um pouco distante, ele dá uma rodada e dá-lhe uma pedrada, no meio da testa de Golias. Golias cai, Davi vai lá, pega uma espada e finaliza Golias. Após essa vitória, Davi é ovacionado em toda Jerusalém,
passa a ser reconhecido e adorado, até mais adorado do que o próprio rei, que era Saul, até porque o povo não via como matar Golias, e Davi então teve condições de fazer isso. Por causa disso, o rei Saul alimenta uma grande inveja contra Davi, e depois de algum tempo, não aceitando mais essa fama, ele planeja matar Davi. O rei Saul tinha um filho chamado Jonatas, e esse filho tem grande simpatia por Davi, e ele fala para Davi, eu vou sondar o que meu pai está pensando e vou te contar se ele resolver te matar, se ele tiver com um plano de te matar. E Jonatas faz isso, e fala, Davi, foge, porque meu pai vai te matar. A partir desse momento, Davi foge, vai viver em cavernas, e vive ali até que Saul e o próprio filho de Saul, Jonatas, morram. E eles morrem durante uma batalha entre o povo ali que Saul governava com o inimigo, e eles morrem. Depois disso, a nação de Israel fica sem um rei, e Davi é lembrado por toda a sua coragem e valentia, e Davi então se torna rei em Israel. E quando ele se torna rei, o primeiro período do reinado de Davi é um pouco tumultuado, é um período de sobrevivência, até porque o povo estava sitiado, dominado, tinha perdido muita coisa. Davi precisava reorganizar o povo, Davi precisava vencer os inimigos, Davi precisava demarcar as fronteiras e pegar de volta algumas terras, comunicar ao povo que Saul tinha morrido e que ele era o novo rei. E Davi consegue fazer isso com grande maestria. Ele reconquista as terras que Saul perdeu durante a guerra, quando foi derrotado nas batalhas. Davi então começa a colocar aquele reino em ordem novamente, imprimir naquele reino o seu ritmo, a sua marca, dizendo, vocês eram governados por Saul, agora vocês têm um outro rei, eu agora sou o rei de Israel, as coisas vão ser diferentes, é tempo de Davi, não é mais tempo de Saul, o reino é outro, o coração do reino é outro, e a relação com Deus é outra, porque Davi é citado por Deus para Samuel, dizendo, eu encontrei um homem segundo meu coração. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, e quando Samuel vai ungir Davi, é isso que ele ouve de Deus. Agora esse homem segundo o coração de Deus está no trono, e como esse homem tem governado, em 2 Samuel 8,15, fala que Davi reinou sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. Era assim que Davi reinava. O reino de Israel entra então, irmãos, num período de paz. Quando Davi então estabelece essa reordenação, esse momento de paz, ele assume o controle do reino, a poeira dessa transição baixa, ele começa a lembrar de algumas coisas, e ele numa passagem chama os seus conselheiros. E em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14 a 16, Davi lembra de uma promessa que ele fez ao seu grande amigo, Jonatas, que foi aquele que o avisou para que fugisse, para que ele não fosse morto por Saul. E 1 Samuel 20, 14, diz o seguinte, se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família. Inclusive, quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi. Eles fazem um pacto, então, se eu morrer, você cuida da minha família, e se você morrer, eu vou cuidar da sua família. E Davi relembrou disso, irmãos. E ele chama seus conselheiros, e no livro seguinte ainda, em Samuel, no livro escrito por Samuel, em 2 Samuel 9, de 1 a 8, Davi diz o seguinte, ele faz uma pergunta para os seus conselheiros, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, que estavam trabalhando para Davi. Esse cara se apresentou para Davi, Davi perguntou, você é Ziba? Ele falou, sou teu servo.
E Davi perguntou: resta alguém ainda da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei Davi. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Mefibosete, irmãos, nasceu num berço de ouro. Ele nasceu no palácio. Ele era neto do rei Saul, filho do príncipe Jonatas. Entretanto, uma tragédia acontece na vida desse menino. Quando a sua ama, a sua babá, sabe, ouve, e nós lemos isso no primeiro versículo, capítulo 4, versículo 4, quando a sua ama ouve o que aconteceu com o avô de Mefibosete, seu pai Jonatas, que eles estavam mortos, ela se preocupa de que o nenê, o menino, Mefibosete, pudesse ser morto também. Ela arruma as coisas, sai depressa, sai correndo. E o que acontece, irmãos? Como se fosse algo diferente de ser visto, como um filme muito trash. Aquela ama derruba Mefibosete, e na queda seus pés são despedaçados, e ele fica aleijado. Agora ele está órfão de pai e mãe, perdeu o seu reinado, perdeu a saúde, e agora Mefibosete vive escondido na casa de um bom homem que o acolheu, chamado Maquir, que o adotou como filho. Naquela época, irmãos, há muitos anos atrás, a medicina não era tão avançada. E os ossos daquela criança cicatrizaram de forma errada, e os seus pés cresceram deformados. Mefibosete era alguém estranho, era alguém com dificuldades. Em hebraico, seu nome é composto por duas palavras, uma é despedaçado e a outra é vergonha. Mefibosete tinha vergonha da sua situação, e era alguém que era deixado de lado, era alguém que era deixado aquém de toda a sociedade, de toda a realidade, de todo o convívio. Nós lemos aqui, no final do versículo 8, em 2 Samuel 9, que ele se considera como um cão. Ele fala: hey, quem é você para se preocupar como um cão morto, como eu, um deficiente, alguém que não tem nada para oferecer? Quando Davi chama seus conselheiros, primeiramente, no versículo 1, ele faz menção a uma consideração que ele teria pelo pacto que ele tem com Jonatas. Ele diz: ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul para que eu, Davi, lhe faça uma benevolência por amor de Jonatas. Talvez num espaço pequeno, irmãos, Davi, que tinha o direito de matar Mefibosete, porque naquela época toda a família do rei que era deposto era morta. Talvez a diferença de um versículo, porque no versículo 3, Davi muda o seu discurso, e Davi diz o seguinte: há ainda alguém na casa de Saul para que eu use com ele a benevolência de Deus? Davi entende que seria incapaz, irmãos, de amar Mefibosete, o neto de Saul, o rei que tentou matá-lo. Davi recorre então ao amor incondicional de Deus. Davi recorre então, como está no versículo 3, na benevolência de Deus. Algo que Davi conhecia, irmãos, profundamente. E nós sabemos que não há nada, irmãos, que nós façamos que possa alterar
o amor incondicional de Deus por nós. Nós não temos nenhum mérito, nós somos falhos, pecadores, e ainda assim, Deus nos ama. Na outra passagem, em 2 Samuel 9, nos versículos seguintes, na verdade, a partir do versículo 9 até o 13, Davi convocou Ziba e lhe disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Irmãos, Mefibosete passa a viver no palácio novamente, como se fosse um dos filhos de Davi. O paralelo para nós nessa noite, irmãos, de Mefibosete, é real para nós quando nós olhamos essa mesa, quando nós pensamos em participar da ceia nessa noite. Nós podemos participar, irmãos, porque fomos feitos de fato filhos de Deus, e nós somos feitos de fato filhos de Deus, alcançados por um amor incondicional. Esse mesmo amor que alcançou Mefibosete, vindo da parte de Davi, é o mesmo amor, irmãos, que nos alcança, vindo da parte de Deus. Nós também, como Mefibosete, somos pessoas incapazes, deficientes, pessoas que não podem oferecer nada para Deus. Ainda assim, irmãos, Deus nos ama e permite que nós possamos, como Davi permitiu a Mefibosete, permite que nós possamos participar dessa mesma mesa. Mefibosete recebe uma honra real, uma honra de rei. Pessoas tristes, deprimidas, nem os próprios deficientes eram permitidos na presença do rei. Ninguém com falha, com nenhum problema físico, poderia estar na presença do rei. Davi chama Mefibosete e fala: você vai ter um lugar na minha mesa, na mesa do rei. Esther, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Neemias 2, versículo 2, diz assim: o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Neemias estava amedrontado, porque ele sabia que não poderia chegar triste, com problemas, com situações, com falhas perante o rei. Somente pessoas nobres e honradas podiam comer na mesa do rei. Você pode imaginar o que isso significou, irmãos, para Mefibosete, que se achava um cachorro morto, como está dito aqui. Somente pelo amor de Davi, irmãos, que Mefibosete pôde fazer parte daquela mesa. Somente pelo amor incondicional, infinito de Deus, que deu seu Filho unigênito por nós, irmãos, é que nós podemos nessa noite estar aqui, cantando, louvando, glorificando, ceando, participando dessa mesa. Ser alcançado por esse amor, como foi Mefibosete, faz com que você, irmãos, possamos desfrutar dessa comunhão, desfrutar da comunhão do rei. Mefibosete estava próximo do rei, Mefibosete podia até sentir o cheiro de Davi.
Ele podia conversar com o rei, ouvir os seus segredos, desfrutar da abundância que tinha a mesa do rei, comer e beber do melhor. Irmãos, quando eu e você aceitamos o convite de Jesus, para estarmos fazendo parte do seu reino, quando nós aceitamos esse Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós estamos nos assentando na mesa, diante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É uma honra, é um privilégio para nós, irmãos, como foi para Mefibosete. Ainda assim, irmãos, muitos recusam esse convite maravilhoso, o convite da graça, para que possam participar da mesa, para que possam viver em comunhão com o Rei dos Reis. Além disso, irmãos, quando Mefibosete se assentava naquela mesa, seus pés, que eram defeituosos, estavam encobertos. E é da mesma maneira, irmãos, que através do sangue de Jesus, derramado naquela cruz, e através da nova aliança, que eu e você, irmãos, temos os nossos pecados perdoados. E quando estamos participando dessa mesa, e quando estamos relembrando do sacrifício de Jesus, irmãos, ninguém pode ver os nossos defeitos, porque todos eles, os nossos pecados, tudo isso, foi levado naquela cruz. Hoje, irmãos, como Davi, Mefibosete, todos aqueles, nós somos iguais, dependemos da graça e da misericórdia de Deus, dependemos desse amor incondicional. Precisamos, irmãos, entender o significado dessa mesa. Nós falamos sempre isso em todas as ceias, não é simplesmente um pão, ou um suco de uva, ou um vinho, o que seja, mas essa mesa aponta, irmãos, para a lembrança do sacrifício de Cristo, aponta escancarar da graça, do amor de Deus. Quando comemos e bebemos, nós estamos relembrando disso, de como nós somos amados, de como nós fomos alcançados, de tão grande amor nos alcançou, irmãos. Davi não chama Mefibosete para lhe dar uma ordem, para ridicularizá-lo, nem para criticar a sua deficiência física, nem a maneira que ele andava se arrastando. Ele não humilhou aquele homem, nem o rejeitou, mas ofereceu um lugar à sua mesa junto com ele. Ofereceu bondade e amor para aquele homem. O rei, irmãos, como Davi, o nosso rei não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador é aceito de forma igual a participar da sua mesa. O maior dos pecadores, irmãos, pode desfrutar da comunhão com o Rei Jesus, se entender que foi alcançado por graça e por amor incondicional. Mefibosete era um cara de linhagem real, mas que caiu em desgraça, estava abandonado, era pobre, era deficiente, mas foi lembrado por causa de uma aliança feita por Davi e o seu pai Jonatas. Da mesma maneira, irmãos, nós podemos lembrar da aliança que Jesus fez lá naquela cruz, e por causa dessa aliança nós podemos participar dessa noite. Nós podemos participar dessa noite, por causa dessa aliança lá naquela cruz, nós podemos então aceitar bondade, aceitar graça, aceitar misericórdia. Mefibosete chega perante Davi, irmãos, talvez tenha sido a primeira oportunidade que ele teve de falar com o rei que substituiu o seu avô. Talvez Mefibosete podia falar:
restitui aí, eu quero de volta o que é meu, me dá as terras que eram do meu avô. Eu já morei aqui, me devolve meu quarto. Mefibosete falou, sabe as migalhas que caem para os cachorrinhos lá da mesa? Eu sou um cão. Mefibosete se humilha. E nós sabemos, conforme Jesus disse em Lucas 14:11, que aquele que é humilhado será exaltado. Mefibosete sai da sua tristeza profunda para uma alegria sem igual. Se sente privilegiado de participar daquela mesa. É para nós um privilégio, irmãos, participar nessa noite. É para nós uma honra olharmos a mesa, bebermos, comermos, porque nós somos pecadores, cheios de imperfeições, mas ainda assim nós somos convidados a participar da mesa do rei. Da mesa do rei dos reis. Mefibosete era alguém perfeito, defeituoso, alguém que foi abandonado, alguém que não tinha herança, não tinha honra, alguém que deveria morrer. A lei mandava que ele morresse, deveria pagar o preço de ser neto de Saul. Ele era órfão, ele estava abandonado, ele era pobre, desprezado, não tinha valor nenhum, irmãos. E quando eu pensei em Mefibosete, eu pensei em mim, em nós. E eu lembrei que eu também sou imperfeito, defeituoso. Deveríamos morrer porque éramos pecadores e havia um preço de vida a ser pago para que nossos pecados fossem perdoados. Nós deveríamos pagar o preço de sermos filhos do pecado. E esse preço foi pago por Jesus naquela cruz. Davi coloca aquele homem deficiente, aquém da sociedade, na sua mesa. Davi podia esquecê-lo, matá-lo, mas Davi teve graça de Mefibosete. Além disso, irmãos, Davi traz Mefibosete para morar num palácio. Devolve todas as propriedades que eram de Saul. Coloque um lugar especial na mesa. Talvez Davi podia, manda lá uma pensão para Mefibosete, um dinheiro para ele se sustentar. Não, irmãos. Davi faz além. Davi chama Mefibosete para sentar na sua mesa. É algo parecido com o que Jesus fez por nós, irmãos. Nós podemos participar da mesa com as nossas imperfeições, sem merecer. Fomos tirados do nada, do lixo, do inferno, do lamaçal. Jesus nos traz para participar da sua comunhão, da sua mesa, para fazer parte da sua família, para sermos chamados filhos de Deus. E além disso, irmãos, além de termos o acesso a falar com o Rei dos Reis, a participar da lembrança, além de sermos chamados filhos de Deus, irmãos, ainda temos uma promessa de uma morada eterna, junto com Ele, desfrutando do prazer da companhia de Deus. Isso é graça, irmãos. Nós não merecemos nada disso. Talvez, para nós nessa noite, fique a lembrança que o salário do pecado é a morte. Mas Deus fala, eu vou deixar vocês vivos. Vou enviar o meu único filho para morrer por vocês, para pagar os nossos pecados, o meu pecado e o teu pecado. Não o pecado de Jesus, porque Jesus esteve aqui e não pecou. Ele foi santo, ele é santo, perfeito, sem pecado. Negamos Jesus ainda assim diariamente, irmãos. Mas ainda assim Ele nos ama. Ainda assim Ele nos aceita com todas as nossas imperfeições. Da mesma maneira que Davi aceitou Mefibosete. E além disso, irmãos, nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Pense aí na sua vida. Reflita comigo na sua vida. Será que nós deveríamos
sermos não considerados filhos de Deus. Não, Leandro, eu sou um cara muito bonzinho, eu mereço ser chamado filho de Deus. Mefibosete era neto do rei Saul e não exige nada de Davi. E nós, irmãos, somos pecadores, falhos, imperfeitos, que fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus lá naquela cruz. Isso é graça, isso é misericórdia. E da mesma maneira que um lugar foi separado naquela mesa para Mefibosete, nós nessa noite, irmãos, podemos participar da mesa do Senhor, honrados. Mesmo sendo pecadores, temos o privilégio, a honra de participar, a honra de olhar para o pão, olhar para o cálice, se lembrar que Jesus veio ao mundo. Deus mandou o seu único filho para morrer por mim e por você. O preço do pecado era nosso. Nós deveríamos pagar. Jesus pagou o preço do acesso para nós. O acesso à mesa do rei, o acesso à presença do rei, o acesso a ter comunhão com o rei. É isso que foi comprado lá naquela cruz, irmãos. E hoje nós podemos participar disso. Nós podemos participar independente das nossas imperfeições. Nós podemos participar independente das nossas falhas, independente dos nossos pecados, irmãos, porque Ele nos ama. E o amor de Deus é incondicional. E a graça de Deus é incondicional, irmãos. E o que nós podemos fazer nessa noite é agradecer. O que nós podemos fazer nessa noite é ficarmos honrados, porque nós estamos na presença do Rei dos Reis. E vamos lembrar o sacrifício que foi feito por nós, lá naquela cruz. O preço que era meu e seu, nós deveríamos pagá-lo. Foi pago pelo Filho único do Deus vivo. Glórias sejam dadas a Deus, irmãos. Que seja um privilégio para nós participar nessa noite. Que seja uma honra. Abra comigo em 1 Coríntios 11, versículo 23. Primeira Coríntios 11, versículo 23 a 28, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A recomendação que Paulo nos dá aqui, irmãos, é que nós não devemos tomar esse cálice indignamente. Nós não devemos tomar esse cálice sem entender. E o entendimento, irmãos, que nós precisamos ter nessa noite foi o entendimento que falamos. Somos falhos, pecadores, alcançados pela graça e misericórdia de Deus. E essa graça e misericórdia que faz com que eu e você possamos estar aqui nessa noite, faz com que eu e você possamos aceitar então, até porque fomos amados primeiro, até porque Cristo morreu por nós, aceitar esse sacrifício e dizer: Deus, Jesus Cristo, eu quero então que Tu habite na minha vida, eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. E depois disso, irmãos, a próxima ordenança de Jesus, uma das duas, uma delas é a ceia, mas a outra é o batismo. E o batismo, então,
É o desejo da pessoa que aceita Jesus e passa a servir e ter comunhão com esse Jesus amoroso, esse Jesus misericordioso, é expressar isso publicamente. Isso é feito através do batismo. Quem pode participar da ceia? Aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que já foram batizados, que externaram para o mundo que vivem para Jesus, vivem para Deus, e deixam o mundo de fora, e deixam o mundo de lado. E a terceira coisa que nós entendemos, irmãos, além de aceitar a Jesus, ser batizado, é que participar desse momento, irmãos, que é um momento de comunhão, é um momento onde nós temos comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, onde nós lembramos o sacrifício de Jesus, é um momento onde nós temos comunhão também com os nossos irmãos. É o momento que nós temos comunhão com a família de Deus, com a igreja. Participar da ceia significa estar em comunhão, e se você por algum motivo não está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a não participar. Mas se você está em comunhão, como eu imagino que seja a situação de todos aqui, você é convidado a participar conosco. Aceito a Jesus, externalizo isso através do batismo e congrego. São essas três coisas que nós como igreja entendemos que fazem os critérios para que nós possamos participar. Paulo diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem, coma e beba. E nós fazemos, irmãos, o autoexame nessa noite. Pensamos, lembramos do exemplo de Mefibosete, lembramos da nossa imperfeição, dos nossos pecados, e participamos porque fomos amados por um amor incondicional. Participamos porque fomos alcançados uma graça, por misericórdia. E eu queria então participar, cear junto com os meus irmãos. Eu queria excepcionalmente nessa noite chamar aqui para me ajudar o Dudu, André Nogueira, o Wagner e o Paulo.